Olá! Hoje nós vamos falar sobre... Oi, Osvaldo, bom dia! Que nós somos carteiros de Jesus. Eba! Você já parou para pensar o que é um carteiro, né? O carteiro, ele... Hoje em dia, com o e-mail, as coisas são muito fáceis, né? Com a tecnologia. Mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo aí da época que a gente enviava cartas para lembrar um pouco de como que funcionavam os carteiros, que até hoje tem, né? Quantas correspondências não precisam ser entregues pessoalmente ainda pelos carteiros, que você precisa assinar e tudo mais. E antigamente, quando não existia tecnologia, como que funcionavam os carteiros, né? Eu lembro que eu morava, há algum tempo eu morei aqui em São Paulo e eu tinha parentes e amigos que moravam na Bahia. Então eu escrevia cartas para eles lá. Eu vim para cá morar em São Paulo quando eu tinha uns 14 anos mesmo. Então eu deixei amigos, muito amigos lá. E eu escrevia cartas para eles. E eles me respondiam através de cartas. Então eu ainda sou da época que eu escrevia cartas. E como era gostoso receber aquela carta com a letra daquela pessoa, recebendo uma mensagem importante daquela pessoa. Às vezes estava acontecendo alguma coisa importante na cidade, né? Era uma cidade pequena da Bahia, onde eu morava. E hoje tenho parentes que ainda moram lá, meu pai mora lá. E não tinha como a notícia chegar aqui de forma tão rápida assim. Até os telefones ainda eram difíceis, porque só existia telefone fixo e não eram todas as pessoas que tinham telefone fixo, né? Então, muitas vezes chegava através de cartas. E mais tempo ainda, né, na época dos meus avós, não existia telefone mesmo. Então, as notícias eram só através de cartas. E elas eram muito importantes. Então, o principal objetivo da carta é enviar uma mensagem para outra pessoa. E precisava-se dos carteiros para poder pegar as correspondências daquela cidade, imagina, lá no interior da Bahia, e trazer essa correspondência até São Paulo. Percorriam aí em média 2 dias para poder de ônibus para poder chegar até aqui, né? A gente sabe que tinha uns que levavam de aviões, de carro, e na forma como levava, tinha vários veículos. Mas precisavam de pessoas para poder pegar essas cartas e fazer com que essas cartas chegassem até a minha casa e na casa de vocês. E hoje o que a gente precisa entender é que Deus, né, embora ele possa fazer tudo o que ele quiser, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, né, ele é eterno. Ele tem todos esses seus atributos. Então ele pode fazer o que ele quer. Mas ele fez a humanidade, nos colocou aqui como criaturas e depois como filhos teus, para que a gente pudesse se reunir e agir como corpo. É por isso que lá na palavra dele diz que nós somos membros de um único corpo que é Cristo. E eu já falei sobre isso várias vezes aqui também, né? Nós somos membros desse corpo maior que é Cristo. E por isso, Jesus, que morreu por nós, né? Que teve toda uma redenção, que ele morreu, foi crucificado, ressuscitou, enviou o Espírito Santo dele para dentro de cada um de nós. Nós hoje que o reconhecemos, que cremos que ele é o nosso Salvador, que ele é aquele que fez a obra consumada na cruz. E que hoje, através do Espírito dele que habita em nós, ele nos dá vários dons, né? Ele pode usar da nossa vida e ele quer usar da nossa vida para que a gente continue servindo ele aqui na terra. Assim como ele veio servir na época que ele ensinou aos apóstolos, antes dele morrer, ele quer que a gente continue essa caminhada, servindo as pessoas, né? E hoje, por isso, nós somos carteiros de Deus. Quem é que vai levar as mensagens para as pessoas? Elas podem receber, lógico que Deus fala com cada um de nós de várias formas. Deus fala através de nós, através da natureza. Deus fala através de nós, conosco, através de outras conversas de pessoas,
Às vezes você escuta a voz de Deus, e é por isso que é preciso estar atento e sensível, porque às vezes a gente escuta a voz de Deus com pessoas conversando. Tem pessoas conversando no metrô, no ônibus, e você tá ali do lado, ou você tá passando na rua e tem duas pessoas conversando. Às vezes o que ela está conversando ali é algo que o Espírito Santo vai usar daquela conversa para trazer uma mensagem para você. E vai tocar profundamente no seu coração. E daí a importância da gente estar sensível com as coisas que acontecem em volta, né? E eu gostaria de trazer aqui essa questão que nós somos carteiros de Jesus. Porque uma das formas que Jesus tem de levar a mensagem dele, de agir através das pessoas, é através de nós. E por que isso? Para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado, para que toda honra e toda glória seja dada a ele. E para que nós, olha que maravilha, gente, para que nós possamos ser participantes dessa glória dele. Isso não é lindo? Senhor, ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto, mas tanto, 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 que ele quer que a gente participe com ele dessa glória. Ele quer que a gente participe com ele dessa transformação que ele quer fazer na vida de cada pessoa. E para isso ele precisa de nós estarmos atentos, de nós entendermos que nós somos sim carteiros de Jesus. Nós estamos aqui para levar a mensagem de Jesus, do nosso Pai, para as pessoas. E o que eu não sabia é que eu posso escolher fazer isso de forma intencional, né? Intencional. Porque tudo parte de um desejo do meu coração. A partir do momento que eu entendo o que Jesus fez na minha vida, a transformação que ele fez na minha vida, os milagres que ele fez e faz todos os dias na minha vida, a partir do momento que eu sinto a presença dele tão forte na minha vida, na minha família, que eu sei o quanto ele envia os anjos dele para me servir a todo momento que eu preciso. A partir do momento que eu tenho essa crença, que eu creio tão forte assim, e eu sei que é ele quem direciona a minha vida, que a minha confiança está nele, não está nos homens, eu quero que as outras pessoas também sintam isso. Que outras pessoas também percebam que elas podem receber isso e depois elas podem levar isso adiante para outras pessoas também, né? E existe só uma forma da gente poder crer que nós podemos fazer isso. E de forma intencional, o Senhor nos envia quando nós queremos, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Ele nos faz, sabe, tomar decisões. Todos os dias da nossa vida nós tomamos milhares de decisões na nossa mente, no nosso coração. E essa é mais uma decisão que ele nos deu, o livre-arbítrio. Porque se ele não nos tivesse dado essa decisão de escolha, seria tudo maravilhoso e a gente não sentiria, não conseguiria nem sentir grato por aquilo que a gente tem. Porque assim, se a sua vida ela é boa o tempo todo, sabe? Se você tem tudo à sua disposição o tempo todo e sempre tá tudo bem, como que você vai perceber? Para você ser grato por tudo, se você não conhece a falta, se você não conhece o outro lado, né? Então o Senhor, ele nos deu a decisão de escolha para que a gente pudesse conhecer, tivesse a oportunidade de se envolver com o bem e se envolver com o mal, mas a escolha era nossa e que teria consequências sobre isso. E através das consequências a gente estaria cada vez mais disposto a ser intencional nas nossas ações. E quando nós somos intencional em sermos carteiros de Jesus, né, de levar a mensagem para as pessoas dele, quando nós somos intencionais nisso, o Espírito Santo, ele vai nos moldando para isso, ele vai nos capacitando para isso, ele vai nos dando sabedoria para isso, sabe? Ninguém nasceu pronto. Oi Marinalva, bom dia. Ninguém nasceu pronto. A gente não nasce sabendo fazer as coisas, a gente vai aprendendo, é uma caminhada. Ninguém nasceu sabendo ler a Bíblia. Ninguém nasceu sabendo conversar com Jesus, conversar com Deus. Algum dia alguém te falou dele. Algum dia você resolveu fazer isso por sua própria decisão, por sua livre escolha. Então a decisão de ser carteiro de Jesus é uma decisão nossa, de forma intencional, assim como as demais escolhas na nossa vida que a gente faz, essa é uma escolha.
E por que que hoje muitas pessoas não fazem isso? Oi, Danusa, bom dia. E por que que muitas pessoas hoje não fazem isso? Porque talvez não saibam que elas podem fazer isso, levar mensagens de Deus, do coração do Pai, de Jesus para as pessoas. Talvez porque elas têm vergonha, talvez porque elas não querem ser chamadas de pessoas religiosas. Então, existem vários motivos que podem estar no coração de uma pessoa que faz com que ela não leve uma mensagem de Deus para as pessoas. E daí é onde a gente percebe que há coisas que precisam ser tratadas no nosso coração. E aí é onde a gente percebe que o sentido da oração, que é olhar para dentro de nós e reconciliar com Deus, precisa estar mais ativo dentro de nós. Mas a única forma da gente perceber realmente qual que é o motivo da gente não fazer isso ainda e tratar isso dentro do nosso coração com o Espírito Santo é a gente entender uma coisa, que nós somos filhos amados do Senhor. Oi, Ângela. Beijo, minha amiga. Nós entendemos que nós somos os filhos amados do Senhor, uma filha amada, uma filha querida, uma filha que foi desejada, que foi formada, sabe, antes da geração do mundo pelo Pai. Quando nós entendemos a grandiosidade do amor de Deus que é derramado pela nossa vida, nada mais importa. Nada mais importa. Porque se a gente entender a profundidade do que Jesus fez por mim e por você, se a gente entender que o sangue dele foi derramado, que todo o sofrimento que ele sofreu, tudo que ele fez na cruz por nós, pela decisão de escolha dele, de fazer uma aliança com Deus, para que nós pudéssemos de novo voltar a ter um relacionamento com o nosso Pai, se a gente entendesse a profundidade disso, de que nós poderíamos estar morrendo no mundo, no pecado, longe de Deus, sabe? Longe da paz, aquela paz que excede todo conhecimento, longe dos anjos que estão nos servindo. Se a gente entendesse o que era viver longe de tudo isso e que o Pai resolveu entregar um único filho dele para que viesse aqui e fizesse tudo isso por nós, desse amor grandioso que é derramado por nós, sabe? Nós poderíamos estar... Nós pecamos, gente, nós pecamos muitas vezes, embora nós não somos, nós que andamos com Cristo, que estamos com Ele, nós sabemos que nós não temos mais a natureza pecaminosa, nós temos a natureza de Cristo em nós. Mas ainda assim nós podemos pecar, né? Porque nós vivemos no mundo. Porém, imagina a gente pecando e não tendo mais a oportunidade de voltar para Deus, ficando distante dele porque nós pecamos. Não tendo essa reconciliação que Deus nos promoveu de forma imediata através do crer no sangue dele que nos lava e que nos purifica. Nós não seríamos nada, nós não poderíamos fazer nada. Mas hoje nós podemos tudo isso por causa de Jesus, por causa dessa aliança que ele fez com Deus, por mim e por você. Quer amor maior do que esse? Então, assim... Quando eu... Só um minutinho. Quando nós temos a consciência de descobrir o quanto nós somos amados, o quanto nós somos queridos, o quanto nós somos, assim, a pupila dos olhos do Senhor, sabe? Essa consciência que nós precisamos ter. Porque essa consciência te basta. Então, assim, se... eu desejo uma meta que cada um de nós tenha nesse ano, né? Em todos os dias da nossa vida, é que a gente possa ter consciência todos os dias do quanto nós somos amadas por Deus. Consciência todos os dias do quanto nós somos amadas por Deus. Porque se a gente tem essa consciência, a gente tem a plena certeza de que nós vivemos agora pelo amor dele derramado por nós. E aí as demais instruções, elas serão dadas. Porque eu não foco mais nos meus problemas, sabe? Eu acredito que uma das coisas que distancia as pessoas do Senhor, elas focarem tanto nos problemas delas, que se achegam a Deus somente para fazer pedidos para os problemas delas. E elas não sabem que a decisão de resolver esses problemas não está mais nas mãos de Deus, está nela mesma, no interior dela. Que quando nós tomamos posse
que nós podemos resolver os nossos problemas, que quando nós tomamos posse, que nós podemos declarar e dar ordem aos nossos problemas, que nós podemos fazer isso, porque Deus já nos deu autoridade para isso, as coisas começam a mudar o foco. E aí eu começo a pensar em outras pessoas, em ajudar outras pessoas, em fazer com que elas tenham esse olhar para esse entendimento, para que elas tenham essa consciência de que elas podem dar ordem para elas, que elas podem pedir a Deus apenas a sabedoria para saber enxergar isso, né? E o Senhor vai conceder, porque a palavra dele diz que tudo aquilo que você pedir ao Pai, peça sabedoria, que Ele te dá livremente, de forma gratuita. Então, como a Danusa colocou, o amor de Deus é tudo que nós precisamos. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar buscando Deus, tentando se aproximar dele, tentando chegar perto dele, mas para conseguir outras coisas. Sendo que o principal, que é o amor dele, que está disponível para todos nós, a gente deixa de receber porque a gente não está preparado para receber, porque já está sendo derramado, mas a gente não se abre para receber. Então o nosso coração ele está duro, o nosso coração ele está fechado para isso. E como que nós vamos querer ser carteiros de Jesus, levar uma mensagem do Senhor adiante, se a gente não está com o nosso coração pronto e preparado para receber a grandiosidade do amor dele na nossa vida? Então tudo se resume no amor. Tudo se resume no amor. O amor é tudo, sabe? Porque quando o meu coração está aberto para receber o amor do Senhor, eu começo a enxergar e perceber que não se trata de mim, mas se trata dos outros, se trata de nós. Eu começo a perceber que não se trata de eu resolver os meus problemas apenas. É lógico que eu vou resolver e que eu preciso, que eu quero, mas isso vai acontecer de uma forma natural. Mas é que não se trata de mim, se trata de nós. Sabe? Eu não posso me fechar tanto para os meus problemas ao ponto de eu não enxergar o que está acontecendo à minha volta, o que está acontecendo com as pessoas que estão próximas de mim, o que está acontecendo com o mundo. De não perceber que o que eu carrego dentro de mim é muito grande para ficar aqui dentro de mim. É muito precioso, sabe? É o Espírito Santo, são os dons do Espírito Santo que ele colocou dentro de mim, dentro de você. E uma das coisas que ele fala na palavra dele é que ele deseja que todos possam profetizar. Que Paulo fala, né, em uma das cartas dele. Todos os dons são importantes, né? E nós podemos ter todos porque o Espírito de Deus ele habita dentro de nós, o Espírito Santo. Mas ele deseja que todos tenham, é que todos possam profetizar. E esse profetizar, o que é? Nada mais é do que nós sermos esses carteiros de Jesus. Pegar a mensagem que está lá no coração do Pai e levar essa mensagem para outras pessoas. As pessoas estão sedentas de ouvir mensagens de Jesus, sabe? Elas estão carentes disso, de ouvir, porque muitas já não conseguem mais ouvir. Elas estão tão envolvidas com o barulho do mundo que elas não conseguem ouvir a voz do Senhor mais. E se nós que estamos buscando, se nós que estamos tendo esse entendimento, se a gente não faz isso e fazer isso de forma intencional, como eu coloquei aqui no comecinho, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos tomar decisões, escolhas. E o Senhor ele não vai ser invasivo nas nossas vidas para falar o que a gente deve e o que precisa fazer. Então, a partir do momento que eu escolho, eu falo assim, Senhor, eu quero ser uma carteira, eu quero levar a mensagem do Senhor para outras pessoas. Eu quero isso, eu quero entregar as mensagens que estão no seu coração para as pessoas. A partir do momento que a gente toma essa decisão de uma forma sincera no nosso coração, como vendo isso uma forma de liberar o amor de Deus que está em nós para outras pessoas, através do livre-arbítrio a gente toma essa decisão, o Espírito Santo ele vai te revelar e ele vai trazer. E você pode escolher, falar assim, Senhor, eu sei que essa pessoa está passando por dificuldades, eu não sei o que falar para ela. Eu sei que ela não está sentindo o amor que eu sinto de você. O que eu posso falar para ela? Me mostra o que eu posso falar para ela que ela possa te aceitar, para que ela possa te conhecer, para que ela possa enxergar uma outra forma que ela não está enxergando. E aí, quando a gente resolve fazer isso, nada mais importa, sabe? A gente entende que não é religiosidade, é espiritualidade.
Em qualquer igreja que você servir, se você estiver disposto de coração, entender quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o Deus Pai na sua vida, nada mais vai importar. Somente a condução deles vai importar. Porque nós entendemos que nós não estamos aqui para tratar apenas os nossos problemas, sabe? Para nós sermos egoístas ao tal ponto de olhar só para dentro de nós. Eu vejo pessoas próximas que elas estão há anos e anos sofrendo porque elas estão apenas olhando para os seus próprios problemas, estão olhando para Deus somente para tentar ajudá-las nos seus problemas. E isso traz frustração, sabe? Isso acaba trazendo frustração com Deus. E elas ficam desapontadas com Deus e não sabem por quê. Isso é muito triste. Porque elas olham para Deus apenas querendo pedir, olhando para os seus próprios problemas. Nós precisamos entender que quando o amor de Deus preencher os nossos corações, os nossos problemas, eles vão sendo diluídos. Os nossos problemas, eles vão sendo resolvidos de uma forma automática, assim, de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor diz que não olhe somente para nós, mas olhe para os outros. Não busque os seus próprios interesses, mas busque os interesses dos outros. Quando nós abrirmos o nosso coração para honrar aquilo que o Senhor colocou, na palavra dele e resolver seguir o que está escrito na palavra dele, nada mais vai importar, apenas a palavra dele. Porque nós sabemos que a nossa confiança ela não tem que estar nos homens, a nossa confiança ela tem que estar em Deus. Então a preocupação do que a pessoa vai falar, do que ela vai pensar, isso já não vai mais importar. As coisas estão tão sérias no mundo, sabe? São tantas pessoas descontentes com Deus. Eu ouvi uma pessoa dizendo que num determinado momento de uma situação desafiadora que ela estava passando, que ela achou que Deus tivesse abandonado ela, que tivesse virado as costas para ela, sabe? Porque quando estamos com problema, se a gente tende a olhar somente para o nosso problema, é isso que acontece. O foco está tanto no problema, que você esquece daquele onde você pode realmente colocar o seu problema, onde você tem certeza que é ele que resolve, que não é você pela força dos seus braços, que não precisa ser assim, que existe alguém que resolve por você. Mas como você resolve fazer tudo sozinha e ficar olhando só para ele o tempo todo, você pode passar anos aprisionado no seu problema, porque você esquece de quem é Deus na sua vida. Você acha que conhece Deus, mas você não conhece, porque você não sentiu o amor dele derramado sobre a sua vida. Então, que a gente possa se mexer, sabe? Tirar o foco de nós um pouquinho. Tirar um foco dos nossos problemas e olhar à nossa volta. Olhar que à nossa volta tem pessoas também que estão passando por dificuldades, tem pessoas que estão com problemas, tem pessoas que não conhecem a Deus ainda, tem pessoas que estão precisando de uma palavra sua para que a vida dela seja transformada. O Senhor quer que a glória dele seja manifestada através das nossas vidas, para que nós possamos ser participantes da glória dele. Olha que honra, gente, que é isso. Nós podemos ser participantes da glória dele, né? Nós podemos ser participantes da glória dele. Ele quer que a gente faça isso em conjunto, porque nós somos o corpo e ele é a cabeça. Ele quer que a gente faça isso em conjunto. Então, que intencionalmente nós possamos ser carteiros de Jesus. Intencionalmente a gente possa levar a palavra dele adiante. Intencionalmente a gente possa perguntar para ele, falar assim, Senhor, tem a Maria. O que eu posso falar para Maria, Senhor? Eu quero levar uma palavra para ela. O que eu posso falar para ela? Sabe? Quando a gente começar a se mover de forma intencional para sair dos nossos problemas, e não é na intenção de fugir dos nossos problemas, não é isso. Sabe? Que mesmo quando eu não tinha entendimento sobre nada disso, era algo que eu tinha, assim, que o Espírito já revelava dentro de mim. Mesmo quando eu não tinha entendimento sobre nada disso, muitos anos atrás, eu estava passando por uma dificuldade, por um problema, eu falava assim, Senhor, eu vou servir de alguma forma alguém, eu quero ajudar alguém. E de alguma forma, eu entendia que quando eu servia alguém, quando eu ajudava alguém, o meu problema era resolvido. Mas eu não fazia com essa intenção, sabe? Era algo que partia de dentro de mim. Eu lembro que uma vez
eu cheguei numa instituição e falei assim, eu posso vir limpar os bancos da igreja? Aí ela falou assim, nossa, mas você quer vir para limpar os bancos da igreja? Eu falei assim, sim, eu quero vir limpar. E eu me ofereci, sabe? Eu já trabalhava como dentista, eu tinha o meu consultório, eu tinha a minha clínica e eu abri mão de um dia para ir servir. Só que eu não sabia como servir, sabe? Eu não sabia o que eu podia falar, o que eu podia fazer, porque eu nem lia a Bíblia constantemente. Então eu não tinha entendimento sobre nada disso. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim que eu tinha que servir de alguma forma. Essa certeza eu tinha. Então, eu cheguei no momento que eu falei assim, eu vou tirar um dia do consultório e vou me oferecer para limpar os bancos da igreja, porque era a única coisa que eu sabia fazer, que eu sabia fazer, né? E aí eu cheguei lá e falei assim, eu posso vir limpar? Eu limpo aqui, você só me diz o que eu posso limpar, assim, direitinho, o que eu não posso, e eu me ofereci para ir limpar. E eu ia uma vez por semana e eu limpava aquele ambiente, eu limpava os bancos, eu limpava as coisinhas que tinha na igreja, eu limpava o chão e eu fazia aquilo com muito prazer, sabe? Porque era uma forma que eu encontrava de servir a Deus, de servir não com a intenção de querer algo em troca, mas porque eu sentia a necessidade de servir e eu tinha uma certeza de que quando eu estava servindo, a minha mente, o meu coração estavam focados no Senhor, que eu, de certa forma, eu esquecia, eu colocava verdadeiramente os problemas que eu tinha no Senhor e não ficar pensando neles. Foi uma forma que eu encontrava. Então eu fazia isso muitas vezes, às vezes eu ia cozinhar na casa de pessoas que eram de abrigos, às vezes eu ia... Tinha uma casa que era bem pertinho aqui de casa, hoje ela fechou, não está mais aqui, que era de moradores de rua que tinha problemas bem debilitados. E tinha algumas mulheres que elas acolhiam esses moradores de rua e cuidavam deles. Então eu ia lá só para ouvir a história deles, para poder ouvir, porque eles queriam conversar e não tinha ninguém para conversar, a não ser quando fosse alguém visitar. Então eu ia e eu ficava escutando, só escutando. Então, percebe, assim, de forma intencional a gente resolver se mexer, de forma intencional a gente fazer alguma coisa para servir. Porque o ministério que nas instituições existem, na verdade, o ministério, quando eu falo assim, dentro de quem costuma participar, né, de alguma instituição, o ministério geralmente ele é visto assim, ministério de música, ministério... eu não frequento instituição, então eu nem sei direito, mas eu sei que existem vários ministérios. E aí, muitas pessoas que frequentam instituições acreditam que elas só podem ter um ministério se elas participarem de uma igreja e se algum líder conduzir essa pessoa para um determinado ministério. Mas quando a gente começa a estudar, você sabe o que significa ministério no hebraico, no grego? O que significa o ministério dentro da Bíblia? Significa servir. Ministério é o ato de servir. E o Senhor, ele diz na palavra dele, né, que todos nós, de alguma forma, nós servimos. Nós precisamos servir de alguma forma. Porque como que eu vou ajudar um irmão meu, uma pessoa que está precisando, se eu não servir a ele? Mas se eu também não resolver fazer isso de forma intencional, ou se o Senhor não tocar em mim, não estiver sensível para ouvir a voz dele falando comigo, como que eu vou fazer isso? E aí a gente precisa quebrar essa crença de acreditar que a gente só pode fazer isso dentro de uma instituição. Não. Sabe, boa parte da minha vida eu não tomei essas decisões por conta de uma instituição que eu já frequentei anteriormente, mas por decisões que o Senhor trouxe ao meu coração e porque eu senti que eu tinha que fazer. Então eu buscava me oferecer de forma externa, sem participar de nenhum grupo. E tudo bem se participar também, ótimo. Mas eu estou dizendo assim que ministério significa servir. E existem várias formas de como você servir. E isso, ser carteiro de Jesus, a profecia, na verdade, é uma forma também de você estar servindo, né? É uma forma de você estar servindo. É que eu não separei aqui qual que é o capítulo da Bíblia que traz sobre isso. Depois eu vou separar para vocês. Mas é uma forma de servir. Alguns lá, o Senhor fala ainda assim na palavra dele, né? Alguns como pastores. O que significa o pastor? Não necessariamente é um pastor de uma igreja, mas é quando você você vai conduzindo uma pessoa na caminhada com Jesus.
Talvez tenha uma pessoa que seja próxima da sua casa, uma pessoa, um amigo, um familiar, que ele tem dificuldade de conhecer de Jesus, de ler a Bíblia, e você já entende, você já consegue ler a Bíblia. Você já conhece, consegue explicar para ela. Então, conduza essa pessoa, como direciona ela, como fazer esse estudo bíblico, como ler a Bíblia, como orar, direciona ela, o que conta os seus testemunhos para ela, conduza essa pessoa na caminhada. Né? Isso você está pastoreando uma pessoa. Então, o Senhor diz que há várias formas de servir. Evangelizar uma pessoa, a forma como pastor, como evangelizar, a forma como profetizar. Então, o profetizar quer levar essas palavras, ser carteiro de Jesus, mas nós precisamos servir. Nós não podemos olhar só para dentro de nós, nós precisamos olhar à nossa volta. E naturalmente você vai ver a sua vida sendo transformada, naturalmente você vai ver o mundo te servindo, sabe? O que eu acho mais lindo assim do Senhor, gente, é lindo demais a forma como nós vemos que o Senhor nos serve quando nós estamos na caminhada com Ele. Quando nós abrimos mão de fazer as coisas pela força dos nossos braços, sabe? O Senhor está o tempo todo enviando pessoas para nos servir. Ele já disse na palavra dele que os anjos estão à nossa disposição para nos servir. E nós não sabemos como que os anjos nos servem. Às vezes sim, às vezes não. Mas eles nos servem o tempo todo. Quantas vezes a gente está precisando de alguma coisa e de repente essa coisa aparece. Você está precisando dos serviços de uma pessoa e de repente uma pessoa entra em contato com você e diz, olha, eu tô precisando trabalhar, tô assim, nossa, é justamente essa pessoa que eu estava precisando para trabalhar comigo. Sabe? O Senhor vai trazendo o mundo, Ele nos serve. O Senhor vai trazendo pessoas para poder somar e agregar naquilo que está no seu propósito de vida. Os seus caminhos estão trilhados com os caminhos do Senhor. Quando nós estamos dispostos a alinhar o nosso coração com o coração de Deus para fazer aquilo que Ele determinou para que nós fizéssemos. Só que a gente tem a escolha de querer seguir esse caminho ou não. Nem tudo que o Senhor determinou para mim e para você vai se cumprir. Não vai se cumprir, porque não depende só de Deus. Ele determinou, são planos que o Senhor tem, assim como planos que eu como mãe tenho para os meus filhos. Mas isso não significa que esses planos vão cumprir. Porque nem Moisés, ele tinha um plano determinado por Deus de entrar na terra prometida, mas ele não entrou. Então há muitos planos que o Senhor já determinou para a minha vida e para a sua, mas eles não vão concluir, eles não vão chegar ao final. Se nós não estivermos dispostos a alinhar o nosso coração com o coração dele. Se nós não estivermos dispostos a cumprir aquilo que ele nos ensinou na palavra dele. Se ele disse que para nós termos ministérios, para nós servirmos as pessoas, para nós não buscarmos os nossos próprios interesses, mas buscarmos os interesses dos outros, para nós estarmos à disposição, se nós não fizermos isso, isso é uma obediência. Se nós não fizermos isso, nós não estamos sendo obedientes. Nós não estamos ouvindo a voz do Senhor, que Ele já deixou na palavra dele. Não precisa ninguém chegar para você através de uma profecia, através de uma palavra e falar assim, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Isso pode acontecer? Pode. Para uma coisa mais determinada, para uma coisa mais direcionada, talvez no momento que você já abriu o seu coração para isso. Mas você não precisa esperar isso acontecer para você se mexer. Porque é quando a gente dá o primeiro passo que a gente enxerga o que está do outro lado. Quando você sobe um degrau da escada, você tem visão do que está mais alto. Você sobe o outro degrau, você começa a enxergar um pouco mais alto. Você sobe mais um, você enxerga o que está mais alto. Quando você está no topo da montanha, você está enxergando o céu. Mas como que a gente quer enxergar o que o Senhor determinou para nós se a gente não dá nem o primeiro passo, gente? E o primeiro passo, ele pode ser intencional. Dá o primeiro passo, sabe? Olha a sua volta. Que a gente pare de olhar só para dentro de nós, para os nossos problemas, para nossa casa. Olhe para a nossa volta e olha para as pessoas. Veja o quanto as pessoas do mundo estão desesperadas, elas estão sofrendo por não terem nenhum direcionamento do Senhor.
E são pessoas que frequentam instituições e são pessoas que não frequentam instituições. Tem muitas pessoas que frequentam que estão sofrendo muito, porque estão confundindo muito a forma como Deus fala com elas, o que Deus propõe para a vida delas, que estão confundindo as coisas e fazendo do nosso Deus ser um Deus rancoroso, fazendo do nosso Deus ser um Deus que castiga, fazendo do nosso Deus um Deus mau, sabe? Porque ele não entrega aquilo que as pessoas querem. Nós conhecemos, nós sabemos quem é o nosso Pai, que é o nosso Deus de amor. Nós precisamos mostrar quem Ele é para as pessoas. Que filha é essa que não fala bem do seu pai, sabe? Que filha é que nós somos, que filhos que nós somos, que nós não falamos bem de quem é o nosso Pai. Nós não temos um Pai para ele ficar em oculto e ficar em secreto. Nós temos um Pai para revelar ao mundo quem é o nosso Pai. O poder que o nosso Pai tem. Você não fica feliz quando você chega para apresentar o seu pai para o seu amigo? Sabe? O meu pai trabalhou por muitos anos como pedreiro. Até hoje, por gosto, ele trabalha como pedreiro, porque eu nunca vi alguém gostar de construir casas igual ele gosta. É uma paixão que ele tem. Com 60 e poucos anos, meu pai, sempre que tem a oportunidade, está ele lá colocando os tijolinhos e construindo uma casa. Porque ele gosta. O meu pai trabalhou por muitos anos como pedreiro. E eu admirava o meu pai. Quando eu olhava assim, gente, essa casa foi meu pai que construiu, sem ter feito nenhum curso, sabe? Só de ter olhado as pessoas fazerem, pela sabedoria que o Senhor deu a ele. E eu olho, assim, os prédios, os sobrados, e eu falo, nossa, não acredito, foi meu pai que construiu isso. E aquilo me deixava, sabe, com orgulho, com assim, meu Deus, que pai é esse que o Senhor me deu para construir essas casas? Que coisa mais linda! Como que ele pode fazer isso? E aí hoje aqui em São Paulo eu ando, às vezes esses dias ele veio aqui, eu andava com ele, ele falava assim, filha, aquela casa eu construí em 86, não sei o que, você tinha apenas 4 aninhos, e olha como que ela tá hoje, tá aí, ó. Continua aí, já deve ter passado moradores e moradores nela, mas a casa continua aí. Então, assim, eu com muito orgulho eu falava para os meus pais, para as pessoas, quem o meu pai era. Que era aquele que construía casas para as pessoas morarem, sabe? E hoje, como que você fala do seu Pai Celestial para as pessoas? Como que você fala do seu Pai Celestial? Como que você fala quem Ele é, o que Ele faz na sua vida, sabe? O que Ele já fez para você, de como que Ele te alegra todos os dias, de como que Ele te conduz todos os dias. Eu falo para as pessoas, assim, olha, a empresa que eu tenho, ela não é minha, tem um dono. Essa empresa tem um dono e esse dono ele gosta das coisas bem feitas. Esse dono gosta de tudo bem feito, gosta que as pessoas trabalhem alegres, eles gostam que as pessoas trabalhem, né, voltados para ele, fazendo o serviço para ele. Então, a forma como a gente fala do que a gente tem, a gente precisa tomar posse, a gente precisa trazer Deus realmente para ficar perto de você. Porque assim você sente o amor dele todos os dias derramado na sua vida. E essa é a única forma de nós entregarmos as mensagens do Senhor para as pessoas. É esse amor que ele é derramado, sabe? Então tem algumas coisinhas que a gente precisa saber para fluir nesses níveis mais profundos com o Senhor. Para entender que a palavra dele não é sua, ela é a intimidade entre o Espírito Santo e nós, né? Essa intimidade do Espírito Santo conosco é que vai fazer com que essa palavra ela flua. Então entender que nós somos carteiros de Jesus, que não é sobre o que eu tenho, é sobre o que Deus quer fazer através de mim. Então não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus quer fazer através de você. E o que Deus deseja fazer? Amar. Ame-vos uns aos outros assim como eu vos amei. O único desejo do Senhor é que a gente possa amar profundamente. E amar de forma genuína, amar com o amor ágape, que somente Ele teve, mas que Ele disse para nós amarmos também. Então nós também podemos entender o que é esse amor. Porque quando nós amamos com o amor ágape, com o amor genuíno, com o amor sincero, nós não olhamos para as pessoas com o que elas têm para nos oferecer. Ou nós não olhamos para as pessoas com o sentido de que elas já fizeram algo ruim para a gente. Ou com o sentido de rancor, ou com o sentido de que se ela merece ou não de julgamento, não. O olhar nosso para as pessoas não é com o nosso olhar. Nós temos que olhar para as pessoas com uma ótica de Jesus. Porque é Jesus quem vive em mim. Então eu não olho mais para as pessoas com o meu olhar, Fabiana. Eu tenho que olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. É Ele que está em mim. Eu olho com o olhar dele para as pessoas.
E o olhar de Jesus não é um olhar de julgamento, o olhar de Jesus é um olhar de amor. Então, todas as vezes que eu olhar para uma pessoa e eu falar, não, eu não vou ajudar essa pessoa, eu não vou servir essa pessoa, eu não vou levar uma palavra para essa pessoa, porque ela é muito ruim, porque ela faz muitas coisas erradas, porque ela frequenta uma igreja que não é a mesma que a minha. Porque... E aí você começa a colocar empecilhos, você começa a olhar com um olhar muito humano para as pessoas. O Senhor não quer que a gente olhe para as pessoas com olhar carnal, com olhar humano. Ele quer que a gente olhe com olhar espiritual, ele quer que a gente olhe com o olhar dele. Porque a partir do momento que a gente entende que não sou mais eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim, eu não olho com o meu olhar, eu olho com o olhar de Jesus. E todas as vezes que a minha carne quiser olhar com o olhar de Fabiana, rapidamente o meu coração me revela. Eu não olho mais com o olhar de Fabiana, agora é Cristo quem vive em mim, eu olho com o olhar de Jesus. Então eu não estou olhando para a pessoa com olhar de julgamento, eu olho para as pessoas com olhar de amor. E é esse amor que vai transformar a vida daquela pessoa. Então não deixe que isso seja um impedimento para você, de olhar para as pessoas com o olhar humano, com o olhar da carne. E deixar de ser uma carteira de Jesus para levar a palavra que você precisa levar. Bom dia, Lia. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Joelma, um beijo para você. A outra coisa o universo tem uma ordem de Deus para nos servir. E a consequência é que as coisas comecem a vir para nós e são atraídas para as pessoas que querem Deus verdadeiramente. Foi o que eu falei mais cedo. O universo, ele tem uma ordem de Deus para nos servir. Ele tem, são anjos que estão aí, é o Espírito Santo que age em nós, o universo ele tem, é uma ordem, gente, é uma ordem que o universo tem de servir aqueles que servem ao Senhor. Então não se preocupe, as coisas vão acontecer, só dê o primeiro passo. Correr atrás da riqueza é exaustivo, consciência ativa de que é tudo por Ele e para Ele, Ele em nós é a esperança da glória. Então, assim, quando você corre atrás da riqueza, quando você corre atrás da saúde, quando você corre atrás de qualquer coisa para favorecer a você, correr mesmo atrás, querer fazer com a força dos braços, querer fazer pelo motivo errado, é exaustivo, é cansativo. Mas quando você faz por um propósito maior, que é o amor do Pai que foi derramado por você, ser derramado na vida de outras pessoas, as coisas vão acontecendo de forma natural. Então você não precisa correr mais atrás de nada, porque você não vai fazer nada pela força dos seus braços. Você faz tudo o que precisa ser feito, mas com a consciência e o foco no amor de Jesus, naquilo que Ele tem para fazer para as pessoas através de você. E aí todas as demais coisas elas vão acontecendo de forma natural. De forma natural. Então essa consciência ativa de que tudo é por Jesus, nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. E as coisas começam a acontecer. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação de cada um. Vocês são muito bem-vindos. Vocês são muito amados, amados e amadas do Senhor. Recebam esse amor do Pai. Não tire o foco do amor de Jesus, do que Ele fez na vida de vocês. Só recebam e fluam nesse amor. E dê de forma intencional um passo para subir a escada, servindo de alguma forma a outra pessoa. Escolha hoje a servir. De que forma hoje, intencionalmente, você pode servir? Pergunta para o Espírito Santo. E deixe Ele revelar no seu coração. Pode ser uma pequenina coisa. Você olhar de forma diferente para uma pessoa. Você dar um abraço de forma diferente em alguma pessoa, sabe? Escolha de forma intencional. Dá o primeiro passo hoje no servir, de alguma forma. Um beijo, gente. Beijo, beijo. Até mais. Até segunda-feira. Ótimo final de semana para vocês.